A tinta estava ainda molhada no documento, borrando ligeiramente onde uma única lágrima quente tinha caído. Através da mesa de mogno, entre o aroma festivo de peru assado e pinho caro, Ethan não parecia arrependido. Ele parecia entediado. Sua mãe, Victoria, agitou seu vinho vintage e sorriu como se ela tivesse finalmente jogado fora o lixo. Eles pensaram que estavam descartando um fardo, uma garota pobre e quieta que não se encaixava em seu mundo prestigioso. Eles não tinham ideia de que a assinatura que Clara Ara acabara de colocar naquele papel não era uma rendição. Era o gatilho para o colapso financeiro mais brutal que a família deles jamais veria. Porque a mulher que eles acabaram de chutar para a neve não era ninguém. Ela era a única filha do homem que possuía a dívida deles. O relógio de pêndulo no corredor da mansão Sterling soou 7 vezes, o som ecoando oco contra os pisos de mármore. Era a véspera de Natal, uma noite que era suposta ser preenchida com calor, riso e o tilintar de copos. Mas dentro da sala de jantar da família Sterling, o ar estava frio o suficiente para congelar água. Clara Ara sentou-se na extremidade da longa mesa, suas mãos dobradas firmemente em seu colo para impedi-las de tremer. Ela estava vestindo um vestido azul marinho simples, um que ela tinha comprado em uma loja de segunda mão 3 anos atrás. Era a melhor coisa que ela possuía. Ao redor dela, a sala de jantar cintilava com riqueza obscena. O lustre acima era de cristal, valendo mais do que a casa de infância inteira de Clara Ara. Os talheres eram de prata pesada, polidos a um brilho de espelho. Na cabeceira da mesa sentava-se Victoria Sterling, sua sogra. Victoria era uma mulher que usava diamantes como armadura e via a bondade como uma fraqueza. À sua direita sentava-se Ethan, marido de Clara Ara, de 3 anos. Ethan não estava olhando para Clara Ara. Ele estava rolando seu telefone, um tédio gravado em suas belas feições que doía mais do que a raiva teria. Guarda o telefone, Ethan, Victoria disse, embora seu tom fosse leve, afetuoso. É Natal. Nós temos negócios para atender. Ethan suspirou, deslizando seu telefone para o bolso de seu terno italiano feito sob medida. Certo, vamos apenas acabar com isso, mãe. Eu tenho uma festa para ir no clube às 9h. O coração de Clara Ara deu um baque doloroso. Uma festa? Ela tinha passado os últimos 2 dias cozinhando esta refeição. Ela tinha assado o ganso, glaçado em presunto e descascado as castanhas à mão, porque Victoria alegou que a equipe nunca acertava o tempero. Os dedos de Clara Ara estavam cobertos de pequenas queimaduras e cortes do trabalho de cozinha. E agora Ethan estava planejando sair antes da sobremesa. Clara, Victoria disse, sua voz afiada, cortando os pensamentos de Clara Ara. Sim, Victoria. Clara Ara olhou para cima, tentando manter seu rosto neutro. Você sabe por que estamos comendo na pequena sala de jantar hoje à noite? Por que não há convidados? Clara Ara olhou ao redor. Normalmente os Sterling hospedavam um enorme gala de Natal. Hoje à noite eram apenas os 3. Eu presumi que você queria uma noite familiar tranquila. Victoria soltou uma risada curta e cruel. Ela alcançou debaixo da mesa e puxou um envelope manila. Ela jogou-o sobre a madeira polida. Ele deslizou agressivamente, parando a apenas polegadas do copo de água de Clara Ara. Nós queríamos uma noite tranquila porque não queríamos testemunhas para a limpeza. Victoria zombou. Abra-o. As mãos de Clara Ara tremeram enquanto ela alcançava o envelope. Ela sabia o que era isso. No fundo, ela sabia há meses. As noites tardias que Ethan passava no escritório. O cheiro de perfume em sua gola que não era dela. Algo caro como Chanel número 5 enquanto Clara Ara usava óleo de baunilha. O jeito que eles pararam de convidá-la para eventos da empresa porque ela não tinha o look. Ela puxou os papéis. Petição para dissolução de casamento. As palavras pareciam nadar diante de seus olhos. Ethan, Clara Ara sussurrou, olhando para seu marido, na véspera de Natal. Ethan finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam frios, desprovidos do amor que ele tinha prometido a ela 3 anos atrás,
quando ela era apenas uma estudante de arte lutando, e ele era o filho rebelde, tentando provar que não se importava com dinheiro. Essa fase tinha terminado rapidamente, uma vez que seu pai morreu e ele herdou a posição de CEO da Sterling Dynamics. É a melhor hora, Clara. Ethan disse, sua voz sem emoção. Ano novo, novo começo. Idealmente sem você. Eu cozinhei seu jantar, Clara disse, sua voz falhando. Eu passei sua camisa para esta manhã. Eu te apoiei quando o conselho tentou te votar para fora ano passado. Eu fiquei acordada com você todas as noites quando você estava chorando porque você não conseguia lidar com a pressão. Pare de ser dramática. Victoria estalou. Você era um substituto, querida. Ethan precisava de um pequeno caso de caridade para fazer-se parecer fundamentado ao conselho de diretores. Uma esposa humilde faz um CEO parecer estável. Mas agora, a Sterling Dynamics está prestes a fechar a maior fusão na história da tecnologia com o Thorn Group. Ethan precisa de uma esposa que se encaixe no papel. Alguém com um pedigree, não seja o que você for. Victoria acenou uma mão para Clara como se ela fosse um mau cheiro. Você é uma órfã, Clara. Sem conexões, sem dinheiro, sem sobrenome. Você é uma âncora arrastando meu filho para baixo. Clara olhou para os papéis. Você está me divorciando porque sou pobre. Estamos te divorciando porque você é irrelevante. Ethan corrigiu, tomando um gole de seu vinho. E honestamente, é embaraçoso. Eu entro em galas e as pessoas perguntam quem você é. Você não sabe como falar com investidores. Você não sabe como esquiar em Aspen. Você é chata, Clara. Ele alcançou o bolso de sua jaqueta e puxou uma caneta. Uma caneta tinteiro Montblanc que Clara tinha economizado por 6 meses para comprar para ele em seu primeiro aniversário. Ele jogou-a sobre os papéis. Assine-o, Ethan comandou. O acordo é generoso. Estamos te dando $10.000. Isso deveria durar para alguém como você 1 ano ou 2. $10.000. Ethan gastou isso em uma única garrafa de uísque. Clara sentiu uma lágrima escapar, quente e humilhante, rolando por sua bochecha. Ela a enxugou furiosamente. Ela olhou para o homem que amava, o homem que ela pensava ser sua família. Ele não estava a vendo. Ele estava vendo um passivo em uma planilha. E se eu não assinar? Clara perguntou baixinho. Victoria inclinou-se para frente, seus olhos se estreitando em fendas. Então nós te destruímos. Nós temos advogados que vão arrastar isso até você estar vivendo em uma caixa de papelão. Nós vamos te processar por sofrimento emocional. Nós vamos inventar histórias sobre sua infidelidade. Nós vamos garantir que você nunca mais consiga um emprego nesta cidade. Assine os papéis, pegue o cheque e saia da minha casa. Clara olhou para a caneta. Ela olhou para o documento. Dentro de seu peito, algo fraturou, mas não era seu coração se partindo. Era sua paciência estourando. Por 3 anos, ela tinha desempenhado o papel que eles queriam. A ratinha quieta e grata. Ela tinha escondido seu passado, sua verdadeira identidade, porque ela queria ser amada por si mesma, não pelo que seu sobrenome poderia comprar. Ela queria saber se Ethan amava Clara, a garota, ou Clara, as Ais. Agora ela tinha sua resposta. Ela pegou a caneta. O peso dela parecia familiar. Você está certa, Victoria. Clara disse, sua voz de repente firme. O tremor em suas mãos parou. Ela levantou seu queixo, olhando diretamente nos olhos da mulher mais velha. Eu não me encaixo aqui. Que bom que você finalmente tem alguma autoconsciência. Victoria zombou. Clara destampou a caneta. E $10.000 é um número interessante. É mais do que você merece. Ethan murmurou. Clara assinou seu nome. Clara V. Ela não escreveu Sterling. Ela assinou com sua inicial. Ela empurrou os papéis de volta pela mesa.
Ali, Clara disse, levantando-se. Ela não tocou na comida que ela tinha passado o dia inteiro preparando. Você tem seu divórcio. Considere o meu presente de Natal. Eu espero que a fusão com o Thorn Group vá exatamente como vocês merecem. Ethan pegou os papéis, verificando a assinatura. Ele não notou o sobrenome faltando. Ele apenas viu a tinta e sorriu. Finalmente, pegue suas coisas, Victoria disse, acenando uma mão em direção à porta. O motorista vai te deixar na estação de ônibus. Não estamos pagando por um Uber. Isso não será necessário, Clara disse. Ela alcançou sua bolsa, uma bolsa de couro gasta que estava no chão. Eu tenho uma carona vindo. Uma carona? Ethan riu. Quem? O entregador de pizza? Clara não respondeu. Ela caminhou até as pesadas portas de carvalho da sala de jantar. Antes de sair, ela se virou uma última vez. A cena era pitoresca. A rica mãe e filho seguros em seu castelo, vitoriosos em sua crueldade. Feliz Natal, Ethan, ela disse suavemente. Aproveite o silêncio. Ela saiu para o corredor frio, a porta pesada fechando-se com um clique atrás dela. Assim que ela saiu da vista, a postura de Clara mudou. A inclinação em seus ombros desapareceu. Ela puxou seu telefone do bolso, um telefone descartável barato que ela usava perto deles, e jogou-o na lixeira ao lado da porta. Do bolso interno de seu casaco, ela puxou um telefone diferente, elegante, preto, criptografado por satélite. Ela discou um único número. Ele tocou uma vez. Senhorita Thorne, uma voz profunda respondeu instantaneamente. Está feito, Marcos. Clara disse, sua voz gelada, despojando-se da persona mansa que ela tinha usado por 3 anos como um casaco pesado. Eles assinaram. Estou esperando lá fora. Compreendido, senhora. Estamos a 30 segundos de distância. E seu pai? Diga ao papai que estou voltando para casa. Clara disse, empurrando as portas da frente da mansão. E diga a ele para congelar os ativos, todos eles. Lá fora, a neve estava caindo pesadamente, cobrindo a longa entrada da propriedade Sterling. Mas o silêncio da noite estava prestes a ser quebrado. Subindo a entrada não era um táxi. Não era um ônibus. Atravessando a tempestade de neve estavam os faróis cegantes de LED de um comboio. 3 Cadillac Escalades escurecidos, seguidos por um Rolls-Royce Phantom com bandeiras diplomáticas nos paralamas. Clara ficou nos degraus, o vento chicoteando seu cabelo, observando os veículos que pertenciam à sua vida real se aproximarem. Dentro da sala de jantar, Ethan serviu champanhe. À fusão ele brindou batendo os copos com sua mãe e ao dinheiro da família Thorne. Eles não tinham ideia de que o dinheiro da família Thorne tinha acabado de sair pela porta da frente deles. Dentro da sala de jantar, o silêncio que se seguiu à partida de Clara era denso. Victoria tomou um gole de seu vinho, seus olhos fixos na janela, onde a neve girava violentamente contra o vidro. Finalmente, ela exalou, colocando o copo de cristal sobre o porta-copos. Eu pensei que ela choraria mais. É quase insultante como ela saiu silenciosamente. Ethan levantou-se caminhando até a janela para olhar para a entrada. Ele afrouxou sua gravata, sentindo uma estranha mistura de alívio e irritação. Ele tinha esperado súplicas. Ele tinha preparado discursos para contrapor seus pedidos de dinheiro, mas ela tinha apenas saído. De repente, feixes de luz cortaram a escuridão do gramado da frente. Ethan apertou os olhos. Mãe! Ethan disse, franzindo a testa. A equipe jurídica deveria vir esta noite. Eu pensei que a reunião de due diligence para a fusão estava agendada para o dia 26. Victoria franziu a testa e caminhou até a janela. Ninguém está vindo esta noite. Por quê? Olhe. Eles observaram enquanto o comboio de 3 Cadillac Escalades pretos e o enorme Rolls-Royce Phantom parava no pórtico da frente. Os veículos eram imponentes, ocupando toda a entrada circular. Eles gritavam poder. Eles gritavam autoridade. Meu Deus! Victoria ofegou, sua mão voando para seu colar de pérolas. Esse é o brasão da família Thorne nas bandeiras. Eu vi no dossiê.
Esse é o detalhe particular de Alexander Thorne. Ethan endireitou sua jaqueta, pânico e excitação rugindo em seu peito. Por que eles estão aqui? Você acha que o velho veio pessoalmente para selar o acordo na véspera de Natal? Talvez ele queira testar nosso compromisso. Tem que ser, Victoria disse, alisando freneticamente seu vestido. Ele é conhecido por ser excêntrico. Rápido, Ethan, na porta. Não o deixe esperar. Se Alexander Thorne está aqui, precisamos impressioná-lo imediatamente. Esqueça Clara. Ela provavelmente já está na metade do caminho. Ethan correu para as grandes portas duplas da mansão. Ele as abriu, preparando-se contra o vento cortante. Ele colocou o seu melhor sorriso vencedor, aquele que ele usava para encantar investidores. Ele observou enquanto uma montanha de um homem em um sobretudo preto saía do escalede principal. O homem, Marcus, ignorou Ethan completamente. Ele caminhou até a porta traseira do Rolls-Royce e a abriu. Ethan deu um passo à frente, estendendo sua mão. Sr. Thorne, que honra inesperada. Sua voz morreu em sua garganta. Sr. Thorne não saiu. Em vez disso, uma figura caminhou em direção ao carro das sombras dos pilares da mansão. Era Clara. Ethan piscou, confuso. Clara, o que você está fazendo? Afaste-se daquele carro. Esse é o veículo do Sr. Thorne. Você embaraçoso. Clara nem olhou para ele. Ela parou na porta aberta do Rolls-Royce. A luz interior brilhava quente e dourada, revelando assentos de couro macio e um copo de champanhe esperando. Marcus, o guarda-costas gigante, curvou sua cabeça ligeiramente. Bem-vinda de volta, senhorita Thorne. Seu pai está na linha. Clara entregou seu casaco velho a Marcus como se ele fosse um atendente de guarda-volumes. Por baixo, ela ainda estava vestindo o vestido azul marinho simples, mas o jeito que ela se portava tinha mudado. Ela parecia uma rainha ascendendo ao seu trono. Obrigada, Marcus, ela disse, sua voz carregando sobre o vento, clara e afiada. Ethan ficou congelado na varanda, neve molhando seus caros mocassins italianos. Clara, espere, por que você está? Clara virou-se pouco antes de entrar no carro. Ela olhou para Ethan tremendo na porta e depois para o santuário quente e a prova de balas do Rolls-Royce. Ela ofereceu-lhe um pequeno sorriso de pena. Eu te disse que tinha uma carona, Ethan, ela disse. Ela escorregou para dentro do carro. A porta pesada fechou-se com um baque, com um som como um cofre fechando. Espere, Ethan gritou, tropeçando um degrau para baixo. Clara, quem é você? O motorista não esperou. O comboio começou a mover-se, os pneus triturando sobre a neve, deixando Ethan Sterling parado sozinho no frio, olhando para as luzes traseiras vermelhas, desaparecendo na noite. Dentro do Rolls-Royce, o silêncio era absoluto, isolando Clara do vento uivante. Ela recostou-se nos assentos aquecidos com massagem. Suas mãos estavam tremendo novamente, mas desta vez era da adrenalina da liberdade. Ela pegou o telefone satélite seguro descansando no console central. Olá, papai, ela sussurrou. Clara. Uma voz profunda e rouca respondeu. Era uma voz que deixava primeiros ministros nervosos, mas para ela era apenas segurança. Alexander Thorne, o fundador do Thor Group, o homem valendo 4 bilhões 2. Você está fora? Tô fora, ela disse. Eu assinei os papéis. Eles te machucaram? A voz caiu uma oitava, perigosa e baixa. Não fisicamente, Clara disse, olhando pela janela enquanto as árvores da propriedade Sterling passavam embaçadas. Mas eles quebraram todo o resto, pai. Eles me humilharam. Eles me jogaram fora como lixo porque eles pensaram que eu era pobre. Eles cometeram um erro fatal. Alexander disse, eu assumo que a fusão de Natal está cancelada. Clara endureceu seu coração. Ela pensou no escárnio de Victoria. Ela pensou no cheque de acordo de $10 mil. Ela pensou nos 3 anos que ela passou cozinhando, limpando e tentando ser suficiente, apenas para ser trocada por um negócio. Não, pai.
Clara Ara disse, seus olhos faiscando. Não cancele a reunião. Deixe a fusão prosseguir. Com licença? Alexander soou surpreso. Eu quero estar lá, Clara Ara disse. A aquisição da Sterling Dynamics está agendada para amanhã de manhã, certo? A assinatura final. Sim, selo de 26 de dezembro. Bom, Clara Ara disse, eu os verei lá. Mas pai, eu não quero mais comprar a empresa deles. O que você quer fazer então, princesa? Clara Ara observou os portões da propriedade Sterling se abrirem para seu comboio. Eu quero falir. Eu quero comprar a dívida deles, cobrar seus empréstimos e pegar tudo o que eles possuem. Eu quero que Ethan saiba exatamente de quem ele se divorciou. Alexander Thorne soltou uma risada baixa. Essa é minha garota. O jato está esperando no aeródromo particular. Nós estaremos em Manhattan até a meia-noite. Durma um pouco, Clara Ara. Amanhã vamos para a guerra. 26 de dezembro, 8h30 da manhã. Sede da Sterling Dynamics, centro de Metrópolis. A manhã depois do Natal era geralmente tranquila no distrito financeiro, mas o último andar da torre Sterling Dynamics estava zumbindo com energia nervosa. Ethan Sterling andava pela sala de reuniões, verificando seu reflexo nas janelas do chão ao teto. Ele parecia impecável em um terno Tom Ford cinza carvão, mas seus olhos estavam injetados. Ele não tinha dormido. A imagem de Clara Ara entrando no Rolls Royce o tinha assombrado a noite toda. Victoria o tinha convencido de que era um mal-entendido. Ela provavelmente conhece o motorista. Victoria tinha argumentado durante o café da manhã. Talvez ela esteja namorando um motorista. Não seja ridículo, Ethan. Clara Ara é ninguém. Concentre-se na fusão. Ele tentou acreditar nela. Ele tinha que acreditar nela porque se ele não o fizesse, a realidade era muito aterrorizante para contemplar. Sente-se, Ethan. Victoria sibilou da cabeceira da mesa. Ela parecia real em seda verde esmeralda. Você está deixando os membros do conselho nervosos. O conselho de diretores sentou-se ao redor da longa mesa de carvalho, murmurando entre si. Eles eram de dinheiro antigo, homens e mulheres que se importavam apenas com os preços das ações. A delegação do Thorne Group está atrasada. O Sr. Henderson, o CFO, murmurou, limpando o suor de sua cabeça careca com um lenço. Eles nunca se atrasam. Eles estarão aqui, Ethan disse, projetando confiança que ele não sentia. Este acordo é a joia da coroa de seu portfólio. Eles precisam de nossa tecnologia proprietária de IA. Eles precisam? Henderson perguntou nervosamente. Porque eu tentei acessar nosso empréstimo ponte de seu banco esta manhã para cobrir os bônus de final de ano, e o sistema me deu um código de erro. Acesso negado, revisão pendente, o estômago de Ethan afundou. Apenas um erro. É um feriado de fim de semana. Eu espero que sim, Henderson sussurrou. Porque se esse empréstimo não for aprovado, a Sterling Dynamics estará tecnicamente insolvente ao meio-dia. Naquele momento, as portas duplas da sala de reuniões abriram-se. A sala ficou em silêncio. Entrou não a equipe usual de advogados. 6 homens em ternos escuros entraram primeiro, tomando posições ao longo das paredes. Eles eram segurança, mas se moviam como forças especiais. Então Alexander Thorne entrou. Ele estava em seus 60 anos com cabelo prateado e olhos como sílex. Ele andava com uma bengala, mas ele não parecia frágil. Ele parecia que poderia espancar alguém com ela. Ethan levantou-se rapidamente. Sr. Thorne, que honra. Nós esperávamos seu vice-presidente, mas ter a lenda em pessoa. Alexander não olhou para Ethan. Ele caminhou para a extremidade oposta da mesa e puxou uma cadeira. Ele não sentou. Ele virou-se para a porta. Senhores, Alexander trovejou, sua voz enchendo a sala. E senhora Sterling, eu acredito que você conhece a nova CEO da divisão de aquisição do Thorne Group. Ela estará liderando esta negociação. Ethan franziu a testa. Uma mulher entrou na sala. O som de Victoria deixando cair sua xícara de café de porcelana quebrou o silêncio.
Ela caiu no chão, derramando café quente sobre seus sapatos caros. Mas ela não se moveu. Ela não conseguia se mover. Era Clara Ara. Mas não era a Clara Ara que eles conheciam. Os vestidos da loja de segunda mão tinham sumido. Ela estava vestindo um terno Chanel branco sob medida que a caía como uma segunda pele. Em seu pulso estava um relógio Patek Philippe valendo mais do que o carro de Ethan. Seu cabelo, geralmente preso em um coque bagunçado, estava solto em ondas elegantes e brilhantes. Ela usava batom vermelho que parecia tinta de guerra. Ela entrou na sala, o clique de seus saltos soando como tiros no silêncio. Ela passou direto por Ethan. Ela nem piscou para ele. Ela pegou o assento na cabeceira da mesa oposta à Victoria. Ela sentou-se, abriu uma pasta de couro e olhou para cima. Bom dia, Clara Ara disse. Sua voz era calma, autoritária e completamente irreconhecível da esposa tímida de 3 anos. Clara Ara, Ethan sussurrou, seu rosto esvaziando-se de toda a cor. Ele parecia que estava vendo um fantasma. O quê? Que piada é esta? Não há piada, Sr. Sterling. Clara Ara disse friamente. Ela não o chamou de Ethan. Eu sou Clara Ara Victoria Thorne, filha de Alexander Thorne, e a partir desta manhã sou a acionista majoritária da dívida que sua empresa deve. Isso é impossível, Victoria guinchou levantando-se. Você é uma órfã. Você trabalhou em uma biblioteca. Você não tem nada. Eu escolhi viver simplesmente, Clara Ara disse, seus olhos fixando-se nos de Victoria. Eu queria ver se eu poderia encontrar uma família que me amasse por mim, não pelo talão de cheques do meu pai. Eu queria ver se eu poderia construir uma vida baseada em confiança. Ela pausou, deixando as palavras pairar no ar. Eu encontrei minha resposta ontem no jantar. Clara Ara continuou. Quando você me entregou papéis de divórcio porque eu não me encaixava na imagem. Os membros do conselho estavam olhando de um lado para outro entre Clara Ara e os Sterling, o horror surgindo em seus rostos. Sr. Thorne, um dos membros do conselho gaguejou. Você sabia sobre isso. Alexander Thorne sorriu, um sorriso de tubarão. Minha filha queria uma vida humilde. Eu a mimei. Mas quando alguém machuca minha filha, eu paro de ser indulgente. Ethan caiu de volta em sua cadeira. Clara Ara, por favor, vamos falar sobre isso em particular. Nós somos casados. Nós podemos consertar isso. Na verdade, Clara Ara disse, puxando um documento de sua pasta. Nós não somos. Ela deslizou o papel pela mesa. Era a petição de divórcio que ele a tinha forçado a assinar na noite anterior. Você estava com tanta pressa, Ethan. Clara Ara disse suavemente. Você queria que fosse efetivo imediatamente. Meus advogados protocolaram às 8 até esta manhã. O juiz concedeu um decreto expedito devido a diferenças irreconciliáveis e à renúncia do período de carência em que você insistiu. Ela tocou no papel. Você é um homem solteiro, Ethan, o que é uma sorte porque você está prestes a ser um muito pobre. O que você quer dizer? Henderson, o CFO, guinchou. Clara Ara abriu um segundo arquivo. A Sterling Dynamics tem alavancado seus ativos com base na fusão projetada com o Thor Group. Você tem emprestado pesadamente contra seu futuro preço de ações. Você usou o fundo de pensão da empresa para cobrir os custos operacionais de seus jatos particulares. E você, Ethan, usou fundos da empresa para comprar uma cobertura em Miami na semana passada. Isso está correto? Ethan não conseguia falar. Ele estava suando profusamente. Isso é desfalque, Clara Ara afirmou. Nós podemos explicar, Victoria gritou. Foi um adiantamento, não importa, Clara Ara disse, fechando a pasta. Porque o Thorne Group está retirando sua oferta de fusão. O caos irrompeu. Você não pode fazer isso, um membro do conselho gritou. Nossa ação vai despencar. Já despencou, Clara Ara disse, olhando para seu relógio. Eu lancei um comunicado de imprensa 5 minutos atrás, anunciando que o acordo está morto devido a irregularidades financeiras descobertas durante a due diligence. Sua ação caiu 40% nos últimos 4 minutos. Ela inclinou-se para frente, sua voz caindo para um sussurro que carregava mais peso do que um grito.
Não estou aqui para me fundir com você, Ethan. Estou aqui para te executar. Ela sinalizou para Marcos. Tire-os da minha sala de reuniões. Os auditores estão esperando lá embaixo. Você não pode fazer isso, Victoria gritou, sua compostura finalmente se estraçalhando completamente. Sua voz rachou alta e estridente, ecoando nas paredes de vidro da sala de conferências. Eu sou Victoria Sterling. Meu marido construiu este prédio. E o filho dele o perdeu. Clara Ara respondeu, sua voz perigosamente calma. Ela não se levantou. Ela não levantou a voz. Ela simplesmente gesticulou com um único dedo manicurado em direção à porta. Remova-os. 2 guardas de segurança, com pescoços grossos e impassíveis, deram um passo à frente. Eles não eram a segurança usual do prédio. Estes eram contratados do Thorn Group. Eles não se importavam com o nome Sterling. Um guarda agarrou Ethan pelo braço. Não me toque. Ethan rosnou tentando puxar seu braço. Eu sou o CEO, ex-CEO. Clara Ara corrigiu, não olhando para cima de seus papéis. Atualmente você é um invasor, e já que você mencionou o desfalque de fundos da empresa para aquela cobertura em Miami, eu acredito que a polícia está esperando no saguão. Eu sugiro que você vá em silêncio, a menos que você queira algemas na frente de seus funcionários. Ethan congelou. A cor esvaiu-se de seu rosto tão rápido que ele parecia um cadáver. Polícia. Fraude é um crime sério, Ethan. Clara Ara disse, finalmente olhando-o nos olhos. Você usou o fundo de pensão dos funcionários como seu cofrinho pessoal. Você pensou que ninguém notaria? Ou você apenas pensou que era importante demais para ser pego? Clara Ara, por favor. A voz de Ethan quebrou. Ele parou de lutar contra o guarda. A arrogância tinha sumido, substituída por um medo patético e trêmulo. Eu fiz isso por nós. Eu queria nos dar uma vida melhor. Não. Clara Ara o interrompeu afiada como uma faca. Você fez isso por você mesmo. Você fez isso para comprar joias para aquela mulher que você tem visto no Sapphire Club. Não insulte minha inteligência fingindo que foi por mim. A boca de Ethan caiu aberta. Você sabia. Eu sou um espinho, Ethan, Clara Ara disse. Um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. Nós sabemos tudo agora. Saia. Os guardas os empurraram para frente. Ethan tropeçou, quase caindo sobre seus próprios pés. Victoria estava soluçando agora, agarrando o braço de seu filho enquanto eles eram marchados para fora da sala de reuniões. A caminhada até o elevador foi um corredor polonês de humilhação. As paredes de vidro dos escritórios executivos significavam que cada funcionário, as secretárias que Ethan havia ignorado, os analistas juniores que ele havia zombado, os zeladores com quem ele nunca fez contato visual, os viram. Eles viram o grande Ethan Sterling e a imperiosa Victoria Sterling sendo escoltados para fora como criminosos comuns. Cabeças surgiram dos cubículos, sussurros se espalharam como um incêndio. Telefones foram levantados, câmeras piscando. Sem fotos, Victoria guinchou, protegendo seu rosto com sua bolsa Chanel. Eu processarei todos vocês. Guarde seu dinheiro para a fiança, mãe. Ethan murmurou, olhando para o chão. Quando as portas do elevador se abriram no saguão, o pesadelo piorou. Clara Ara não tinha apenas chamado a polícia. Ela tinha avisado a imprensa. Uma parede de ruído os atingiu, e no momento em que eles pisaram no chão de mármore do saguão, flashes explodiram como luzes estroboscópicas. Repórteres gritaram perguntas uns sobre os outros. Senhor Sterling, é verdade que a empresa está falida? Senhora Sterling, comente sobre as alegações de fraude. Ethan, você realmente se divorciou da filha de Alexander Thorne na véspera de Natal? Ethan protegeu seus olhos, cegado pelas luzes. Sem comentário. Sem comentário. Eles empurraram através da multidão, desesperados para chegar à calçada onde seu motorista, Jenkins, geralmente esperava com a limusine da empresa. Eles saíram pelas portas giratórias para o ar gelado de dezembro. Jenkins!
Ethan gritou, procurando pelo Mercedes preto. Jenkins, pegue o carro. Mas o Mercedes não estava lá. Em vez disso, um guincho estava dando ré para o Aston Martin pessoal de Ethan, que estava estacionado na vaga VIP. Jenkins estava parado na calçada, segurando uma caixa de seus pertences pessoais. Ele olhou para Ethan com uma mistura de pena e resignação. Jenkins, abra a porta, Victoria exigiu, correndo em direção a ele. Não posso, mãe, Jenkins disse, balançando a cabeça. Fui demitido. E os carros, o banco ordenou que fossem retomados há 10 minutos. Todos os ativos da empresa estão congelados. O quê? Ethan olhou para o motorista do guincho que estava engatando correntes no para-choque de seu amado carro esportivo. Ei, pare! Esse é meu! Não mais, amigo. O motorista grunhiu, nem sequer olhando para ele. O banco diz que pertence aos credores agora. Ethan virou-se, pânico subindo em sua garganta como Billy. Ele olhou para o arranha-céu que ele costumava governar. Parado na janela do último andar, olhando para baixo como um deus do Olimpo, estava uma silhueta. Clara. Ela estava observando-os. Victoria começou a hiperventilar. Ethan, como vamos voltar para casa? Meus cartões. Meus cartões estão no cofre do escritório. Ethan alcançou sua carteira. Ele puxou seu Amex preto. Ele virou-se para um táxi próximo que tinha parado para assistir à comoção. Eu te dou $500 para nos levar para a mansão Sterling, Ethan disse ao motorista. O motorista do táxi olhou para o cartão, depois para seu telefone, onde as notícias já estavam sendo divulgadas. Dinastia Sterling desmorona. Fraude exposta. Desculpe, amigo. O motorista zombou. Máquinas quebradas. Ele partiu. Ethan ficou na calçada, a neve ensopando seu terno, sua mãe soluçando em seu ombro, enquanto as câmeras continuavam a piscar. Levou-lhes 3 horas para voltar à mansão Sterling. Eles tiveram que pegar um ônibus público, uma humilhação que fez Victoria agonizar, e depois caminhar a última milha pela longa e nevada entrada, porque o ônibus não entrava nas propriedades ricas. Quando eles chegaram à porta da frente, os saltos de Victoria estavam quebrados e as mãos de Ethan estavam dormentes. Nós vamos consertar isso, Ethan murmurou, seus dentes batendo enquanto ele tateava por suas chaves de casa. Eu vou ligar para Isabela. O pai dela é um senador. Ele pode mexer os pauzinhos. Ela me ama. Ela vai nos ajudar. Isabela, a mulher com quem ele estava traindo, a mulher que ele pensava ser sua combinação perfeita, rica, glamurosa e emocionante, ao contrário da chata e quieta Clara. Ele enfiou a chave na fechadura. Ela não girou. O que é agora? Victoria gemeu, tremendo. Tá travado, Ethan grunhiu, balançando a maçaneta. A chave não vai funcionar. Isso é porque as fechaduras foram trocadas. Uma voz disse do outro lado da porta. A pesada porta de carvalho abriu-se. Parada ali não estava a governanta. Era uma mulher em um roupão de seda vermelho segurando um copo de vinho. Os olhos de Ethan se arregalaram. Isabela. Por um segundo, alívio o invadiu. Isabela. Graças a Deus. Você ouviu? Tem sido um pesadelo. Me deixe entrar. Está congelando. Ele se moveu para entrar, mas Isabela não se moveu. Ela se encostou no batente da porta, um sorriso cruel em seus lábios. Eu acho que não, Ethan, ela disse preguiçosamente. O quê? Ethan parou. Amor, o que você está fazendo aqui? Como você entrou? Eu tenho as chaves, Isabela disse, balançando um novo conjunto de chaves de latão de seu dedo. O novo proprietário me deu elas. Novo proprietário? Victoria ofegou. Esta é nossa casa. Era, Isabela corrigiu. Tecnicamente, a casa pertencia à empresa, e já que a empresa entrou em default em sua dívida esta manhã, o credor principal apreendeu os ativos, incluindo esta propriedade. Ela tomou um gole de vinho, e a credora principal, senhorita Thorne, é muito generosa. Ela sabia que eu estava procurando um lugar para ficar. Ethan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
Você, você conhece Clara? Isabela riu. Era um som frio e áspero. Ethan, querido, eu trabalho para o Thorn Group. Eu tenho sido a vice-presidente de espionagem corporativa por 5 anos. O mundo girou ao redor, Ethan. O quê? Você era um alvo, Isabela disse, sua voz perdendo o tom doce e sedutor que ela tinha usado por meses. Nós precisávamos saber se a Sterling Dynamics era realmente lucrativa ou apenas fumaça e espelhos. Clara suspeitou que você estava fraudando os livros, mas ela precisava de prova. Então ela me enviou. Ela o olhou de cima a baixo com puro nojo. Deus, foi fácil. Você estava tão desesperado para se sentir como um grande homem. Alguns elogios, alguns jantares caros, e você me contou tudo. Onde as contas ocultas estavam, como você estava falsificando os relatórios de auditoria. Você derramou seus segredos como uma torneira vazando apenas para me impressionar. Ethan caiu de joelhos na neve. Você nunca me amou. Te amar, Isabela zombou. Por favor. Você é um narcisista com um complexo de mamãe. Eu te aguentei pelo bônus. E deixe-me te dizer o bônus que Clara acabou de me dar. Ele me comprou umas férias muito boas para as Maldivas. Você cobra. Victoria investiu contra ela. Mas Isabela simplesmente recuou e bateu a porta na cara dela. Clique! A tranca deslizou para o lugar. Isabela, abra esta porta. Ethan gritou, batendo na madeira. Minhas roupas estão lá dentro. Minha coleção de relógios. Eu coloquei uma caixa na varanda de trás. Isabela gritou pela porta. O que couber em um saco de lixo é seu. O resto está sendo leiloado. Ethan escorregou contra a porta, deslizando até atingir a pedra fria da varanda. Ele enterrou seu rosto em suas mãos. Isso não pode estar acontecendo, ele soluçou. Isso não é real. Ethan, Victoria sussurrou. Ela estava olhando para seu telefone que acabara de acender com uma notificação. Seu rosto estava cinzento. O que agora, mãe? Ethan estalou. É uma transmissão ao vivo, ela disse, sua voz tremendo. De Clara. Ethan pegou o telefone. Na tela, Clara estava parada em um pódio. Ela não estava em uma sala de reuniões. Ela estava na frente de um enorme edifício de tijolos dilapidado na parte mais pobre da cidade, o orfanato onde ela tinha crescido. Repórteres estavam reunidos ao redor dela. Hoje, Clara falou nos microfones, parecendo radiante e poderosa. Eu estou anunciando a dissolução da Sterling Dynamics. Os ativos da empresa que foram construídos sobre fraude e ganância serão liquidados. Ela pausou, olhando diretamente para a lente da câmera. Ethan sentiu como se ela estivesse olhando diretamente para ele. Os lucros da venda da propriedade privada Sterling, incluindo a mansão e a coleção de carros de luxo, serão doados inteiramente para a Fundação Novos Começos. Esta fundação fornecerá moradia e assistência jurídica para mulheres que foram descartadas e financeiramente abusadas por seus parceiros. A multidão aplaudiu, e Clara continuou. Nós estamos renomeando a mansão Sterling. Ela não será mais um monumento à vaidade. A partir de amanhã, ela será o maior abrigo para sem-teto da cidade. Ethan deixou cair o telefone na neve. Sua casa de família, seu legado, um abrigo para sem-teto. Nós não temos para onde ir. Victoria lamentou, olhando para o céu escurecendo. Ethan, nós não temos dinheiro, nem casa, nem amigos. Ethan olhou para sua mãe, a mulher que o tinha mandado divorciar de Clara, a mulher que tinha chamado Clara de substituto. Pela primeira vez em sua vida, ele não viu uma matriarca poderosa. Ele viu uma velha amargurada tremendo em um vestido arruinado. E ele percebeu com uma clareza que despedaçou sua alma, que ele tinha trocado um diamante por uma rocha. Ele tinha jogado fora a única pessoa que o tinha amado verdadeiramente, os bilionários, que o teriam dado o mundo se ele tivesse sido apenas gentil. Vamos, Ethan disse, sua voz oca.
Onde? Victoria perguntou. Ethan levantou-se e apontou para a parte de trás da casa onde os sacos de lixo estavam esperando. Para o barracão, ele disse. É o único lugar na propriedade que não está trancado. Talvez a polícia não nos encontre lá até de manhã. Enquanto eles arrastavam os pés pela neve em direção ao barracão do jardim, a neve começou a cair mais forte, cobrindo suas pegadas, apagando o nome Sterling da terra, como se eles nunca tivessem existido. O Grand Metropolitan Hotel era o epicentro da riqueza da cidade. Esta noite, o salão de baile estava banhado em luz dourada para o Gala Fênix, o evento mais exclusivo do ano. Os ingressos custavam 5.000 ixes por prato. No beco atrás da cozinha, Ethan encostou-se a uma lixeira, fumando um cigarro que ele tinha pego emprestado de um lavador de pratos. Ele parecia mais velho do que sua idade. Seu rosto estava magro, as belas feições afiadas por desnutrição e estresse. Suas mãos outrora cuidadas estavam ásperas, a pele rachada de esfregar panelas. Ele ajustou sua gravata borboleta barata e mal ajustada. Ele não era um convidado esta noite. Ele era um garçom temporário contratado por uma agência por salário mínimo. Ei, Sterling! O gerente de andar latiu, chutando a porta dos fundos para abrir. Pare de vadiar. Mesa 1 precisa de champanhe. Mexa-se. Ethan estremeceu. Ele odiava aquele nome agora. Era uma maldição. Após o escândalo, ninguém o contrataria. Ele era tóxico. Ele e Victoria estavam vivendo em um apartamento-estúdio apertado e mofado na beira da cidade. Victoria passava seus dias olhando para a parede, murmurando sobre seus diamantes perdidos. Ethan passava o tempo esfregando chãos e servindo as pessoas com quem costumava jogar golfe. Estou indo, Ethan murmurou. Ele pegou uma bandeja de flautas de cristal e entrou no salão de baile. O barulho o atingiu. Riso, jazz, o tilintar de talheres, era o som de sua vida antiga. Ele manteve a cabeça baixa, aterrorizado que alguém o reconhecesse. Ele serpenteou entre as mesas, colocando bebidas. Garçom, um homem chamou. Ethan congelou. Ele conhecia aquela voz. Era Greg Miller, seu velho colega de quarto da faculdade e ex-sócio. Ethan caminhou, rezando para que Greg não olhasse para cima. Champanhe, senhor? Sim. Me sirva, Greg disse, distraído, olhando para o palco. Deus, você pode acreditar que ela está aqui? Ela parece incrível. Ethan serviu o vinho, sua mão tremendo ligeiramente. Ele seguiu o olhar de Greg para o palco. As luzes diminuíram. O mestre de cerimônias subiu ao microfone. Senhoras e senhores, a voz retumbou. Por favor, recebam a mulher da hora, a CEO da Thorn Enterprises e a fundadora da iniciativa Novos Começos, Sra. Clara Ara Thorn. Ethan deixou cair a garrafa. Ela espatifou-se contra a mesa, espirrando champanhe caro sobre o smoking de Greg Miller. Seu idiota! Greg gritou pulando. Olhe o que você... Greg parou. Ele olhou para o rosto do garçom. Ele apertou os olhos. Ethan, Greg sussurrou, seus olhos arregalando-se. Ethan Sterling, é você? A mesa ficou em silêncio. Pessoas viraram-se para olhar. O CEO desgraçado, o fraudador, parado ali em um uniforme de garçom manchado. Mas Ethan não os ouviu. Ele estava olhando para o palco. Clara Ara saiu. Ela era deslumbrante. Ela usava um vestido de veludo azul meia-noite que cintilava como o céu noturno. Diamantes, diamantes de espinho reais e pesados, cintilavam em sua garganta. Ela parecia poderosa, serena e completamente intocável. Ela pegou o microfone, seus olhos examinando a multidão. Por um batimento cardíaco, seu olhar pareceu pousar na comoção na mesa 1, em Ethan. Ela não estremeceu. Ela não parecia zangada. Ela não parecia triste. Ela olhou através dele como se ele fosse parte da mobília, como se ele fosse um fantasma. Obrigada, Clara Ara disse, sua voz suave e confiante. 6 meses atrás, me disseram que eu não me encaixava neste mundo. Me disseram que eu não tinha valor. A multidão murmurou. Eles sabiam a história. Mas o valor não é determinado por um sobrenome, Clara Ara continuou. É determinado por integridade.
Esta noite nós arrecadamos 20 milhões de dólares para aqueles que foram deixados para trás. Ethan sentiu lágrimas picando seus olhos. Ele queria gritar. Ele queria correr para o palco e implorar seu perdão. Ele queria dizer a ela que sentia a falta de sua culinária, seu riso, seu calor. Tirem-no daqui. O gerente de andar sibilou, agarrando Ethan pela gola. Você está demitido, Sterling. Espere. Uma voz comandou. Clara Ara tinha descido do palco. Ela estava andando pela multidão. O mar de elites ricas abriu-se para ela como o mar vermelho. Ela caminhou direto para a mesa 1. O gerente de andar congelou. Senhorita Thorne, eu sinto muito, este incompetente. Clara Ara levantou uma mão. Silêncio caiu. Ela ficou a 2 pés de Ethan. Ela cheirava a baunilha e poder. Ethan caiu de joelhos. Ele não conseguiu evitar. A vergonha era muito pesada. Clara Ara, ele engasgou. Clara, eu sinto muito. Eu sinto muito. Olhe para mim. Eu não tenho nada. Por favor, eu ainda te amo. A multidão observava, sem fôlego. Este era o drama que eles ansiavam. O príncipe caído implorando a rainha. Clara Ara olhou para ele. Sua expressão era ilegível. Ela alcançou sua clutch. O coração de Ethan labiou. Ela ia dar dinheiro a ele? Um número de telefone. Uma segunda chance. Ela puxou uma única moeda, uma moeda de 25 centavos. Ela a colocou em sua bandeja em meio aos cacos de vidro. Pelo serviço, Clara Ara disse suavemente. Clara Ara, Ethan sussurrou. Você disse que 10 milhões deveriam durar 1 ano para mim. Clara Ara disse, sua voz alta o suficiente para a mesa ouvir. Eu acho que 25 centavos é preciso para o valor que você trouxe para minha vida. Ela virou-se. Marcos, vamos. Sim, senhora, o guarda-costas gigante disse, aparecendo ao seu lado. Clara Ara se afastou, sua cabeça erguida, deixando Ethan ajoelhado em champanhe derramado, segurando uma moeda de 25 centavos, enquanto a sala inteira irrompeu em sussurros. A cidade estava se preparando para celebrar. Fogos de artifício estavam sendo carregados em barcaças no porto e rolhas de champanhe estavam estourando em penows através do horizonte. Mas lá embaixo, na quarta rua, sob a luz âmbar bruxuleante de um poste quebrado, não havia celebração. O vento uivava através do pavimento rachado, carregando consigo o frio cortante de uma nevasca que se recusava a ceder. Ethan Sterling sentou-se na beira de um meio-fio congelado, seu caro terno italiano agora manchado de lama e rígido com sujeira. Ao lado dele sentavam 2 sacos de lixo pretos, o total da herança Sterling. Victoria sentou-se em um dos sacos, balançando para frente e para trás. Seu cabelo, antes um capacete perfeitamente penteado de ambição loira, pendia em mechas oleosas e grisalhas ao redor de seu rosto. Ela estava murmurando para si mesma, listando os nomes de pessoas que não estavam atendendo suas chamadas. O senador. Ele vai ligar de volta, ela sussurrou, seus dentes batendo. E os Davis com quem veraneamos nos Hamptons. Eles não vão nos deixar congelar. Ethan não teve coragem de dizer a ela que os Davis tinham bloqueado seus números 3 dias atrás. Ele olhou para suas mãos. Elas estavam em carne viva, os nós dos dedos rachados do frio. Apenas 1 semana atrás, ele tinha estado servindo champanhe na gala, esperando por uma gorjeta. Agora ele estava esperando que o abrigo para sem-teto, aquele que Clara Ara tinha construído em sua casa de infância, tivesse um catre sobressalente. Um sedã preto diminuiu a velocidade ao passar por eles. Por 1 segundo, o coração de Ethan pulou. É ajuda? É um amigo? A janela desceu. Era um homem que Ethan reconheceu, um analista júnior que ele tinha demitido 2 anos atrás por usar sapatos baratos. O homem olhou para Ethan, depois para os sacos de lixo. Ele não sorriu. Ele não ofereceu uma carona. Ele simplesmente tirou uma foto com seu telefone, subiu a janela e partiu para o calor da noite. Ethan colocou sua cabeça em suas mãos. A humilhação era absoluta. Ele tinha perdido a empresa. Ele tinha perdido a casa. Ele tinha perdido sua dignidade.
Mas a pior parte não era a pobreza. Era a memória dos olhos de Clara na gala. Ela não tinha olhado para ele com ódio. Ela tinha olhado para ele com indiferença. Isso doeu mais do que qualquer grito. Bem acima da miséria das ruas na suíte penthouse da Torre Thorne. O ar cheirava a café torrado e dinheiro antigo. Clara estava parada ao lado da janela do chão ao teto olhando para a cidade. Ela estava vestindo um suéter de caxemira e segurando uma caneca de chá quente. O silêncio aqui era pesado, mas era uma pesadez pacífica. Era o silêncio da segurança. A auditoria final está completa. Uma voz profunda retumbou atrás dela. Clara virou-se. Seu pai, Alexander Thorne, estava sentado em sua mesa de mogno. A lareira rugia ao lado dele, lançando sombras dançantes nas paredes forradas com livros de primeira edição. Ele parecia cansado, mas satisfeito. Está feito? Clara perguntou baixinho. Completamente, Alexander disse, removendo seus óculos de leitura. A aquisição da Sterling Dynamics foi finalizada. Nós liquidamos os ativos tóxicos e retivemos a tecnologia proprietária. A margem de lucro já está projetando em 15% para o Q1. E a equipe? Clara perguntou. Ela não se importava com o lucro. Mantida? Alexander a assegurou. Todos os funcionários que Ethan tentou demitir para salvar seu próprio bônus. Nós demos-lhes aumentos. O fundo de pensão que ele saqueou foi reabastecido de sua apreensão de ativos pessoais. Você o salvou, Clara. Clara assentiu, um nó de tensão se liberando em seu peito. Bom, então acabou. Eu posso finalmente fechar este capítulo. Não exatamente, Alexander disse. Ele abriu uma gaveta em sua mesa e puxou uma pesada pasta de couro. Ela parecia antiga, o couro rachado com a idade. Há um último documento que você precisa ver. Eu não te mostrei isso antes porque, bem, eu queria ver se Ethan tinha até mesmo um pedaço de decência nele. Clara franziu a testa, caminhando até a mesa. O que é isso? O último testamento e desejo de sua avó, Alexander disse, deslizando a pasta pela madeira polida, especificamente a cláusula de fideicomisso matrimonial. Clara abriu a pasta. O papel dentro era pergaminho amarelado coberto por uma caligrafia elegante e em loop. Ela examinou o jargão legal até o dedo de seu pai pousar em um parágrafo perto do fundo. Cláusula 4b, a provisão de fidelidade. Leia! Alexander insistiu suavemente. Clara leu em voz alta, sua voz tremendo ligeiramente. Após o casamento de qualquer herdeira feminina da fortuna Thorne, um fundo fiduciário selado contendo a soma de 500 milhões de dólares será mantido em custódia. Este fideicomisso deve permanecer secreto e inacessível por um período probatório de exatamente 3 anos. Clara pausou. 3 anos? Nós fomos casados por 3 anos. Continue lendo. Alexander disse, uma diversão sombria em seus olhos. Se o casamento permanecer intacto e o cônjuge provar ser fiel e solidário no início do 4º ano definido como 1201, da manhã em 25 de dezembro após o 3º aniversário, o cônjuge receberá plenos direitos de coassinatura a 50% do valor principal como recompensa por valorizar o herdeiro acima da fortuna. Clara parou de respirar por um momento. Ela olhou para seu pai, seus olhos arregalados de choque. Pai, a linha do tempo. Faça as contas, Clara, Alexander disse, recostando-se em sua cadeira de couro. Você celebrou seu 3º aniversário em 20 de novembro. O período probatório terminou a 1 minuto depois da meia-noite no dia de Natal. A mente de Clara correu de volta para aquela noite. O jantar, o ganso frio, o jeito que Ethan tinha jogado a caneta nela. Ele me forçou a assinar os papéis do divórcio às 7 p.m. na véspera de Natal. Clara sussurrou. 5 horas? Alexander disse, segurando os 5 dedos. Ele perdeu por 5 horas. Se ele tivesse sido apenas gentil, se ele tivesse apenas aguentado aquele jantar, te tratado como um ser humano,
e esperado até o sol nascer para ser um monstro ganancioso, ele teria acordado na manhã de Natal com acesso legal a 250 milhões. Clara Ara olhou para o documento. A ironia era tão afiada que quase a cortou. Ethan tinha destruído seu casamento, sua empresa e sua vida perseguindo dinheiro. Ele a tinha casado pensando que ela era pobre. Divorciou-a porque ela o estava segurando. Tudo enquanto estava sentado inconsciente em um bilhete de loteria valendo $500 milhão. Ele nunca me amou, Clara Ara disse, sua voz firmando-se. Mesmo se ele tivesse esperado, ele não teria passado no requisito de fidelidade. Ele estava traindo com Isabela. Verdade, Alexander assentiu, mas ele não sabia que nós sabíamos disso. Em sua mente, ele estava a 5 horas de distância do maior pagamento de sua vida. E ele o jogou fora porque ele não conseguia suportar a visão de você em um vestido de loja de segunda mão. Alexander levantou-se e jogou o documento na lareira que rugia. A ganância torna os homens cegos, Clara Ara. Ele estava tão ocupado procurando ouro à distância que não percebeu que estava segurando um diamante em sua mão. Eles observaram o papel enrolar e escurecer nas chamas. A provisão de fidelidade virou cinzas, assim como o nome Sterling. Clara Ara caminhou de volta para a janela. Lá embaixo, o relógio na torre da prefeitura começou a bater à meia-noite. Os primeiros fogos de artifício do Ano Novo explodiram no céu. Chuva vermelha, dourada e prateada de luz iluminando a escuridão. O que acontece com eles agora? Clara Ara perguntou, assistindo à celebração. Eu comprei o prédio que eles estavam alugando, Alexander disse casualmente. Aquele com o mofo. Nós vamos derrubá-lo na próxima semana para construir um parque para o orfanato. A notificação de despejo foi entregue às 5 p.m. hoje. Clara Ara olhou para as ruas escuras e frias. Ela imaginou Ethan e Victoria lá embaixo assistindo aos mesmos fogos de artifício, congelando, famintos e sozinhos. Ela alcançou seu bolso e puxou a caneta Montblanc, aquela que Ethan tinha jogado nela para assinar os papéis do divórcio. Ela a tinha guardado. Você quer que eu envie um carro para eles? Alexander perguntou, testando-a. Está 10 abaixo de 0. Clara Ara olhou para a caneta. Ela lembrou-se dos insultos. Ela lembrou-se de Victoria chamando-a de substituto. Ela lembrou-se de Ethan rindo quando ela disse que tinha uma carona. Ela virou-se para seu pai e deixou cair a caneta na lixeira ao lado da porta. Não, Clara Ara disse. Eles queriam uma vida sem mim. Eu estou simplesmente dando a eles exatamente o que eles pediram. Ela virou-se de volta para a janela, os fogos de artifício refletindo em seus olhos como tinta de guerra. Feliz Ano Novo, pai. Feliz Ano Novo, CEO Thorne. Lá embaixo na rua, enquanto a cidade aplaudia e os sinos tocavam, Ethan Sterling envolveu seus braços ao redor de si mesmo, tremendo violentamente. Ele olhou para a cobertura muito acima, onde a luz dourada se derramava na noite. Ele não sabia sobre o fundo fiduciário. Ele não sabia sobre as 5 horas. Mas enquanto ele estava sentado na sujeira, ele sentiu o peso esmagador de um universo que tinha equilibrado suas escalas. Ele tinha assinado seu nome no papel, mas Clara Ara tinha descrito o final. E esse é o fim trágico e satisfatório de Ethan Sterling. Ele passou sua vida inteira perseguindo ouro, nunca percebendo que ele estava segurando um diamante até ele jogá-lo fora. É um lembrete brutal que quando você casa com alguém, você casa com o coração deles, não com a carteira deles. Mas às vezes o karma garante que você perca ambos, se você não consegue dizer a diferença. Se você gostou desta história de traição, vingança e a reviravolta final, por favor, dê um like neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você quer mais histórias onde o azarão pega tudo de volta, aperte o botão de inscrever-se e ative o sino de notificação para você nunca perder uma reviravolta. O que você teria feito se você fosse Clara Ara? Você o teria dado uma segunda chance? Ou a moeda de 25 centavos era exatamente o que ele merecia? Me diga nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no